Eli, tu sabe que teu microfone tá desligado, né? Pô, desfaça. Vamos começar de novo, né? Obrigado aí, né? De novo aqui. Não acredito, não, ó. Tem meia hora falando, meia hora falando. Bem-vinda, Laila. Tava aguardando só você, certo? Isso aí foi falhas técnicas, foi produção. Por favor, né? Tem que aí conversar aí com a minha produção. Bom dia, Luan. Era só para ver se você estava prestando atenção, viu? Concentrar aqui, vamos voltar. Na última aula, nós vimos questão de atributos, lembram? A nossa última aula de banco de dados, tá até salva lá. A gente fez uma praticazinha que foi, modelamos os atributos dos empregados, departamento independente. Até usamos o Paint para isso. Não sei se vocês estão lembrados, né? Faz aí, foi no dia 6, eu acho, faz um tempinho já. E agora nós iremos falar sobre relacionamentos, certo? Nossa aula de hoje é sobre relacionamento das entidades. Alguém lembra o que é entidade, banco de dados? Alguém? Ainda tá mutado? Tô não, acho que não. Identidade, o que é entidade no banco de dados? Né? Quando ele fala aqui, ó, o relacionamento de entidades é importante porque os dados de um banco de dados nunca estão isolados. O que ele quer dizer com entidades? Valendo um carro zero. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, é a coisa para coisar, o coisa para deixar o coisa coisado. Não. Entidade, pessoal, é como se fossem as tabelas, tá, do banco de dados, né? Lembrando lá da programação orientada como se fosse o objeto, a classe, na verdade, né? Não o objeto, a classe. Então, quando ele se refere aqui a entidades, ele está se referindo à tabela, né? Bom dia, Letícia. Então, é mais ou menos como se eu voltasse aqui, ó, ele estivesse falando que as entidades é um empregado, departamento dependente, são as tabelas. E as características dessas entidades são os atributos que a gente chama, né? Recapitulando. Isso aí vocês têm que ter decorado, né? Quem tem problema de lembrar, tatua no corpo, mas tem que lembrar o que é entidade, né? No final da aula tem um resuminho do que é isso. Então, quando ele fala que tem um relacionamento entre as entidades, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que todo empregado possui um departamento numa empresa, né? Assim, todo empregado ele está alocado em algum lugar. Da mesma forma, todo aluno possui um professor e todo professor ele tem que lecionar uma disciplina. Se o professor não leciona a disciplina, ele não é professor e por aí vai, né? Às vezes eu sinto que eu já dei essa aula. Tá aparecendo não, slide? Riego, mano, tô falhas técnicas. E agora? Pronto. Então, o relacionamento de entidades é importante, né? E ele dá alguns exemplos ali de relacionamentos. Tranquilo? Então, um relacionamento nada mais é do que uma junção entre duas entidades, né? Quando elas conversam, porque elas têm algo entre elas, algo que se relacionam, né? Tipo, a Stephanie e o Pedro têm um relacionamento, porque tem algo entre eles, beleza? Usem esse exemplo aí na vida. Aí a gente tem aqui um exemplo, né? A gente tem empregado. Toda vida que for uma entidade, a representação é um losango ou um retângulo. E tem um relacionamento. O empregado trabalha para um departamento. Todo relacionamento, o símbolo dele não é um coração, tá? Eu expliquei isso? Não. Mais ou menos. Continue. Aí é um losango, então é uma representação. A gente vai fazer uma atividade disso aqui. Então, relaxa, né? Então, o relacionamento entre entidades é um diagrama representado através de um losango. Isso, eu também tenho um déjà vuzinho, mas relaxa aí. Né? Então, toda vida que a gente for fazer um relacionamento, a nossa representação gráfica é essa. Eu expliquei, gente. Eu estou
Tô dando uma revisãozinha, porque vocês vão fazer uma atividade agora disso aqui. Então, por exemplo, todo empregado ele está relacionado com um departamento. Todo empregado pode trabalhar em apenas um departamento. Um departamento possui mais de um empregado? São algumas perguntas, porque a gente tem que ver um negócio chamado cardinalidade. O que é? De quantos para quantos? Né? A gente tem 3 tipos de cardinalidades. Um para muitos e muitos para muitos, certo? Esses são os 3 tipos que a gente tem para definir as nossas formas. Como é que a gente vê isso? Um empregado, ele gerencia um departamento. Então, a gente vai colocar de 1 para 1, né? Ó, relacionamento 1 para 1, o que ele está dizendo? É um relacionamento 1 para 1 é usado quando uma entidade A se relaciona com apenas uma entidade B e vice-versa. Esse relacionamento é apresentado pelo sinal de 1, 2 pontinhos, 1. É como a gente fala de 1 para 1. Um empregado, ele gerencia apenas um departamento, certo? É a mesma coisa. O Pedro, ele pode ter quantas namoradas? Uma. Então, o relacionamento dele é de 1 para 1, beleza? Relacionamento de 1 para muitos. É um relacionamento, é usado quando uma entidade A pode relacionar com uma ou mais entidades B. O sinal é representado de 1 para N. N significa muitos, tá? Então, um empregado... Porque eu errei o... aqui, ó. Era para ser outro exemplo. Mas é como se, por exemplo, o Pedro, ele pode ter várias crush, né? Várias paqueras. Então, ele tem de um Pedro, ele pode ter várias crush, mas só pode ter uma namorada. Deu para entender aí, né? É isso, eu tô falando do Pedro José. Mudei o rapaz. Relacionamento de um para muitos. O relacionamento muitos para muitos é usado quando várias entidades A se relacionam com várias entidades B, né? Isso é também representado pelo sinal de NN ou NM. Fica mais fácil, de muitos para muitos. Onde eu tenho um empregado, ele trabalha em diversos projetos, né? Então, eu tenho, por exemplo, vocês alunos. A Laila, que é uma aluna, ela trabalha em várias atividades da escola. Ela não trabalha em uma única, ela trabalha em 300, né? Faz a de biologia, de história, de geografia e por aí vai. Então, do mesmo jeito que ela faz isso, os outros alunos também fazem. Então, são muitos alunos para muitas atividades. Deu para entender mais ou menos a cardinalidade? Alô? Som, testando. Beleza? Então, a gente tem 3 tipos, de 1 para 1, de 1 para N e de N para M, né? Ou seja, de 1 para 1, de 1 para muitos ou de muitos para muitos. Isso é importante por quê? Porque quando a gente for criar nossas tabelas do banco de dados, quando a gente for criar a tabela do nosso banco de dados, dependendo do tipo de relacionamento, aquilo vai gerar uma nova tabela ou não. Vocês vão ver aí mais na frente, nos próximos capítulos. Cardinalidade, né? Indica o número de entidades que podem participar de um determinado relacionamento. Para determinarmos a cardinalidade, deve-se fazer algumas perguntas relativas ao relacionamento em ambas as direções, beleza? Eu tenho que fazer algumas perguntas e tenho que fazer não só do aluno para a disciplina, como da disciplina para o aluno, como do departamento para o empregado, como do empregado para o departamento. Tem que fazer indo e voltando. A gente vai ver isso aqui, ó. Primeira pergunta: o departamento possui quantos empregados? No mínimo um empregado e no máximo N. Todo mundo concorda comigo? Vamos usar exemplos lá da sala, né? A gente tem da Josi. Lá na secretaria tem no mínimo um, mas pode ter várias pessoas trabalhando, né? Então, um departamento ele tem no mínimo um e no máximo N. Próxima pergunta. O empregado está alocado em quantos departamentos? Quantos departamentos a Josi lá está alocada? Luan, se você for aprender, sim, porque entidade, atributo, cardinalidade, relacionamento, todo você tem que saber disso para poder saber fazer banco de dados, certo? O
que algumas coisas fazem é pular a parte teórica e te mandar fazer logo as query, né? Que são os comandos em SQL. Criar database, criar view, criar... Só que isso, tipo, o seguinte, não diz que tu sabe modelar. O que a gente está aprendendo primeiro é modelagem de banco de dados, né? Como é que cria um banco de dados? Como é que eu penso para estruturar um banco de dados? Porque fazer comando é fácil, né? Digitar um comando lá e tal é simples, mas eu tenho que saber imaginar como é que eu vou criar o banco de dados, porque o intuito de vocês é que vocês sejam programadores, geralmente full stack. O que é programador full stack? É que domina todas as áreas, né? Então, não adianta a Mirella saber dar um comando para criar um banco de dados, mas ela não consegue nem imaginar o banco de dados, entendeu? Porque o teu chefe, uma aplicação pequena, vocês quiserem trabalhar pequeno, né? Começar trabalhando em casa, fazendo suas próprias atividades, aí tá lá numa firma, ela vai fazer um banco de dados lá do pet shopping da vizinha dela. Aí ela diz assim, tá, eu sei criar um banco de dados, mas eu não consigo imaginar o que é que eu preciso salvar no banco, como é que eu vou salvar, entendeu? É por isso que a gente primeiro aprende como modelar um banco de dados, como é que a gente cria um banco de dados, que é a documentação, que é a cardinalidade, que é tudo isso, para que depois a gente faça um banco de dados de uma maneira correta, para que não gere duplicadas, né? Porque o que acontece, lá no comecinho a gente viu que a integridade do banco de dados é importante. Não adianta eu ter um banco de dados que eu salvo 2 vezes o nome do cachorro, que eu tenha um cachorro escrito assim, ó. É lá no banco de dados Pet Shop da Mirella, né? A Mirella fez e o Luan não fez banco de dados. Aí o Tchau, um Tchau assim, ó. Aí outro cara escreveu assim, ó. Isso aqui é o mesmo cachorro, certo? Só que como a escrita foi diferente, ele gerou 2 registros. Com um banco, eu posso listar isso aqui para que salve só de uma vez, entendeu? E outras coisas. Quando dá para fazer uma junção com as linguagens tipo Python, um banco de dados, Luan, ele é onde você vai armazenar os dados. Lembra quando a gente está estudando PHP, a gente cria um sistema lá para o cara digitar o nome dele e calcular a idade, né? Bota a data de nascimento, ele calcula quantos anos a pessoa tem. Toda vida que a gente entra nesse programa, a gente faz o quê? A gente faz a mesma coisa, ele não salva em lugar nenhum. O banco, a gente vai salvar em algum lugar. Ele vai ficar armazenado para que eu possa consultar aquelas informações, entendeu? Então, o banco de dados, ele trabalha com qualquer linguagem. Trabalha com Python, com Ruby, entendeu? É onde eu vou guardar as informações. Já imaginou? O Tu banco chega de lá, dados vai ser tipo um histórico? Tudo que eu isso, for mexer, aí fica guardado. vai ficar guardado, exato. A gente vai aprender a fazer um sistemazinho exatamente para guardar essas informações. Porque o que acontece? Já imaginou, chegar lá na JOS, tu vai pedir a carteirinha, aí tu entrega o papel e ela joga fora, e tu vai ter que entregar o papel de todo dia, né? Então ele tem que estar armazenado em algum lugar, ele fica armazenado no banco. Um dos intuitos, quando a gente começar a estudar as queries, porque a gente não começou trabalhando com a prática, fazendo as queries e tal, não sei o quê, porque realmente exige vocês terem um computador, né? Porque para vocês instalar o Champ ou o MySQL nas máquinas de vocês, porque não tem para celular, o celular ele acessa, os que eu pesquisei, ele acessa um banco de dados virtual, então ele tem que estar hospedado em algum lugar. E aí, para vocês fazer os comandos sem saber, é difícil. Então, é melhor que vocês aprendam a modelar para que vocês possam fazer na prática. A gente vai fazer, viu? A gente vai fazer dois sistemazinhos. Um utilizando programação orientada a objetos e um utilizando programação estruturada. A gente vai fazer 2 sistemas, onde, por exemplo, será um sistema de produto normal. Vocês vão cadastrar o produto, vocês vão excluir o produto, vão atualizar os dados do produto e vão pesquisar quais são os produtos que estão cadastrados. Né? Então, para isso, vocês vão saber a linguagem de programação, que no caso a gente vai trabalhar com PHP, né? E saber trabalhar com banco de dados. Porque tudo isso que eu estou dizendo, cadastrar, atualizar, pagar o produto, a gente vai fazer automático. Então, o que acontece? Vai ser, por exemplo, na aula 1, a Vivian, ela fez o sistemazinho para cadastrar o produto. Então, ela cadastrou lá arroz, macarrão, né? E banana. Quando ela voltar na aula 2, na outra semana, ou na
quarta-feira, na quinta, esses produtos aqui vão estar cadastrados lá no banco de dados, entendeu? Ela não vai precisar cadastrar de novo, já vai estar salvo. E aí a gente fazer uma nova alteração. A gente vai, por exemplo, colocar uma alteração para fazer a atualização dos dados. Então agora não é mais arroz, não é banana nanica. Então ela vai lá e altera o nome do produto, entendeu? Por aí se vai. Vai apagar. Então todas as informações serão salvas. Até porque vocês terão um projeto que vocês vão criar o sistema sozinho do que vocês, entre aspas, quiserem, né? A gente vai pegar algumas ideias. Aí, por exemplo, a Vivian, todo mundo aprendeu de produtos, então ela vai adaptar, não será mais produto, será de filme, de uma locadora de vídeo. Então ela vai adaptar o sistema dela ou criar um do zero para que ele salve as informações como se fosse um sistema de vídeo, entendeu? Eu tenho algum aqui, deixa eu ver aqui, peraí, é porque eu formatei meu PC. Eu tenho aqui para mostrar para vocês. Tenho aqui. Vocês já viram um sistema de matrícula? Vocês nunca viram o sistema como é calcular a nota de vocês para entrar na escola? Peraí. Preciso. Deixa eu só achar aqui. Isso eu mandei para a Mari. Peraí, deixa eu pesquisar aqui que eu tenho aqui salvo. Tô na pasta certa. Vou pegar aqui. Vai, Mirella, vai falando alguma coisa aí? Tô. Aqui não.
Tá aqui, mas stack. Hum. Deixa eu botar vocês aqui para vocês olharem a minha tela, para ver o que eu estou fazendo. O que é, Roberto, para me explicar? Isso aqui vai entrar aqui. Isso aqui. Isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo é a tela do PHP-MyAdmin, certo? Onde a gente vai criar o banco de dados, criar tudo, né? Eu peguei aqui para vocês ficarem mais fácil de vocês olharem, é um trabalho de um dos alunos, né? Da sala de vocês. Da sala de vocês não, terceiro ano do ano passado. Eles fizeram um trabalho e eles tinham que me mandar, né? Vou até abrir aqui no Workbank. Então, a primeira coisa que a gente faz, quando a gente envia, é criar o banco. Eu preciso ter um banco de dados criado para que a gente possa fazer. Diário falta. Aí aqui é localhost, trab. Sabe qual foi a pastazinha que ele botou? Index. Pronto. Isso aqui está dando um erro porque não está data banco de dados criado. Eu vou ter que criar um banco de dados aqui, já que eu não tinha no meu computador, né? Abri aqui, copiei. Tudo aqui, ó, são comandos do banco que a gente vai aprender a fazer. Quer ver? Ah, eu tenho que selecionar. É DB separataria. Esse comando que vocês estão vendo aqui, ó, create database DB sapataria. Um comando para criar um banco de dados. Criei o banco. Venho aqui e seleciono o banco, DB sapataria. Agora eu vou colocar as instruções aqui que o rapaz me mandou para criar o banco de dados dele. Pronto. Agora aqui não é para dar mais erro, está criado. Pronto. Essa telazinha aqui, ó, quem criou foi o Davi Marinho. Vocês estão me... Aí, isso aqui, vocês estão vendo? Alguém fala aí no microfone que eu não posso abrir o chat ali não, senão não dá para ver a tela toda. Dá para ver sim, professor. Tá Pronto, assistindo. isso aqui foi um sistemazinho que foi um trabalho do terceiro ano, vocês vão fazer um trabalho desse também, que era simplesmente criar um sistemazinho para salvar algumas informações no banco de dados, né, ó. Isso aqui é a tela do banco. Se eu vim aqui, DB Sapataria, ele tem duas tabelas, que seriam as entidades. Uma para guardar os sapatos e um para guardar as marcas, certo? Vou botar aqui loop. Beleza? Ó, para guardar o sapato e marca. Se eu for aqui em sapatos, ele vai dizer o que para mim? Ele vai dizer que eu tenho um sapato criado, né, com o nome Ultra Nike XL, da cor branco, tamanho 40, beleza? Então, se eu for aqui no meu sistema, ele consegue identificar aqui para mim. Eu quero cadastrar um novo, então posso vir aqui em sapatos, ó. Cliquei lá em sapatos, aí eu vou colocar o nome do sapato. Vamos supor que o nosso amigo atleta ali, o Yuri, ele lançou um Nike, então é... Pronto. Na cor vermelho, ele tem um pezão 41 da Nike, né? Só tem uma marca, por quê? Porque eu só cadastrei uma marca, posso cadastrar mais. E venho aqui e clico em cadastrar.
Aí ele salvou aqui, ó. Se eu vim aqui no banco de dados, só tem um. Se eu atualizar ele, ó, no F5, ele cadastrou no meu banco outro sapato, que é o Yuri Gagarin está vermelho. Beleza? Então, no meu sistema, eu vou voltar lá para o começo, ó, lá para minha home, eu tenho 2 cadastrados. Eu vou apagar esse aqui, ó, Ultra Nike XLE. Eu posso vir aqui em sapatos. Aí aqui eu posso editar, ó, aqui embaixo. Posso editar se eu quiser. Se eu quiser trocar o nome do Yuri Gagarin, não era Yuri Gagarin, era só Yuri Stars. Troquei, digitei, salvou lá para mim, Yuri Stars. Posso excluir, venho aqui e vou excluir, ó. Excluir, não existe mais. Se eu vim até aqui, ó, ele vai alterar esse nome aqui, ó, e vai excluir esse. Pronto, excluí. Se eu fechar, ó, geralmente quando acontecia, se eu fechasse aqui, eu tinha que fazer tudo de novo, não era assim? Quando a gente cadastrava o nome de alguém lá no PHP, não era? Se eu apagar aqui, ó, vou entrar de novo lá no localhost. Localhost. Sapataria aqui e tal. Ele continua com a informação do Yuri aqui para mim. Por quê? Porque essa informação está salva no banco de dados, certo? Vou mostrar aqui um pouco do código para vocês. Tuts. A gente fez com programação orientada. Está no Visual Code mesmo, que está mais perto. Pronto, ó. Que é aqui, eu criei uma classe chamada sapataria, né? No caso, eu não, o meninozinho. Deixa eu abrir no Sublime. Ó, criado uma classe, sapataria, onde eu tenho todos os dados. Aí eu passo, ó, isso aqui é um comando do banco de dados. Então, eu estou interagindo com o banco e o PHP, né? Tanto para enviar como para consultar, ó, a gente vai ver esses comandos afins, né? E aí eu tenho aqui para cadastrar. Na classe, a gente tem tudo, ó, para buscar a marca, query, cadastrar, ó. E aí a gente tem um insert, que é para inserir os dados, né? No excluir, a gente também vai ter, ó, só que no caso aqui é um delete para apagar, né? E no editar é um update, que está bem aqui assim, ó. Então, são comandos do banco de dados feitos juntamente com o PHP, né? Então, o que acontece? Esses comandos enviam para lá. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, ó, pessoal, é os comandos no banco, né? Vocês viram que eu peguei, copiei e executei lá no PHP-admin, é isso aqui, ó. Como criar uma tabela, a gente vai criar uma tabela com os comandos, né? A gente criou a tabela, alterou a tabela, adicionou o sumário key, já viu o que é isso. E aqui no index, é aquela página principal, ó, eu tenho tanto o Bootstrap para deixar mais bonitinho, como eu tenho criação dos navegadores e tal, coluna, um comandozinho do PHP juntamente com o banco para poder fazer as buscas e colocar a exibição. Né? É simples. Aqui o editar, ó, editar, cadastrar, né? Porque comentado, para saber o que cada parte faz, para outra pessoa pegar e entender o que está sendo feito, né? Basicamente, é isso que vocês vão fazer. Aí, quando vocês enviarem para mim um trabalho, vai ter lá o banco de dados, porque tem que mandar o arquivo do banco, porque eu só vou conseguir executar na melhor forma se eu tiver o banco de dados criado. Para isso, eu preciso do comando que vocês utilizaram para a criação do banco, que é o chamado script. E as classes e tudo mais para a gente poder fazer os testes, né? Juntamente com imagens, se vocês utilizarem imagens, e o CSS que vocês vão estar utilizando. Beleza? Apolo perguntou, aí tem SQL? Tem, cara. SQL é todo esse tipo de comando aqui, ó. Por exemplo, vou botar aqui no cadastro, na classe. Isso aqui é um comando SQL, certo? Tá usando um join. Isso aqui é um comando SQL, isso.
Isso aqui é o script do banco, então todos os comandos aqui dentro são comandos SQL, beleza? Mais alguma pergunta relacionada a isso? Vocês podem ver que tem a mistura do banco com o PHP, né? Vocês vão fazer um desse. Eu vou fazer um com vocês, para mostrar como é que faz e tal, passo a passo, e o outro vocês vão fazer sozinhos, viu? Beleza, Kaique. Vai lá. Deixa eu voltar para cá. E ainda com dúvida, Luan? Sem dúvidas, sem dúvidas. Pronto. Eu sei que às vezes a gente olha e diz assim, ixi, a gente vai, não tô entendendo nada, não sei para que vai servir, nem acho que isso aí mistura com o outro. Mas é assim mesmo. Se tu vê um bolo, tu olhar para a farinha e o ovo, tu nunca vai dizer que aquilo ali vai se tornar um bolo de chocolate de 4 andares, né? Mas se torna. Então vamos voltando aqui, né? Um empregado está alocado em um departamento no mínimo 1 e no máximo em 1. Então, ó, como é feito? Departamento para empregados, eu tenho de 1 para N, né? Porque um departamento ele possui diversos empregados, ele pode possuir um ou mais. E o empregado ele só está alocado em um único departamento, então é de 1 para 1. Então, no fim, eu tenho de 1 para N, né? As cardinalidades são expressas das formas cardinalidade mínima e cardinalidade máxima, né? De 1 para N e de 1 para 1. Principais componentes de um modelo de entidade relacional, né? R. Vocês vão ter os retângulos, que representam os conjuntos de entidades. Isso aqui são as tabelas, tá? Então, isso aqui, gente, vocês têm que saber aí, aprendido, decorado na vida de vocês. Elipse representa os atributos. O que é uma elipse? Para quem não está faltando as aulas da Marina. O que é uma elipse? J? O que é uma elipse? Isso, é um círculo achatado. Base, se garantiu, Stephanie, exato. Elipse é um círculozinho, né? Losango, né? Losango nada mais é do que um quadrado torto. Pode-se dizer que é assim, ó, losango. Isso aqui é um quadrado, isso aqui é um losango. Linhas, né, que unem os atributos conjuntos das entidades, e elipse duplas, que representam atributos multivalorados. Então, esse desenhozinho aqui, vocês têm que saber, né? Por quê? Porque a gente vai estar utilizando. Beleza? Agora a gente vai fazer uma prática. Vocês vão desenhar aí um diagrama de entidade relacional para cada uma das seguintes afirmações. As pessoas moram em apartamentos, os apartamentos formam prédios, os prédios localizam-se em ruas, as ruas fazem parte de uma cidade e as cidades constituem os países. Ok? Beleza? Essa é uma atividade aí que vocês têm que fazer. Vocês aí têm 16 minutos para começarem a fazer os desenhos de vocês de um diagrama que faz isso. Elinardo, não entendi. Você pode explicar de novo como é que tem que fazer? Vou fazer só o primeiro aqui, ó. Só o primeiro. Abrir até aqui vou abrir aqui o BR modelo, né, que eu estou utilizando. Calma. Aqui o BR modelo. Botei 2 programas para vocês, tá? Lá na sala de aula para fazer o design do banco de dados, tanto o BR modelo como o DB design, e coloquei um para celular também. Professor, meu celular não tem espaço e eu não tenho computador. Utilize o caderno. Ele faz os desenhos da mesma forma. Da mesma forma. Vocês estão vendo aí o BR modelo. Isso aqui é um BR modelo bem simplesinho. Tem para baixar na internet, mas na internet é outro BR modelo, tá? Então, Não tá aparecendo. Tá não aparecendo, tá. tá tudo. É tudo branco, macho, o BR modelo aqui, ó. Uma telazinha branca, não é não?
Tem um losango agora que eu acabei de colocar. Tá aparecendo na tua cara aí. Não tá aparecendo, Elinade. E aí, mas tá difícil. Hoje tá difícil. Não. Vou botar de novo aqui, ó. Vou botar logo a tela toda, porque... Qualquer coisa aí no chat tu fala, viu, Mirella? Tá bom. Apareceu agora? Vocês estão vendo? Sim. Pronto, esse aqui é o BR Sim. modelo, pessoal. Aqui do lado esquerdo tem tudo que a gente precisa, que é criar entidades. Se deixar o mouse em cima, aí ele já coloca lá o que é que cada coisa faz, né? Criar uma entidade, criar relação, entidades associativas, a gente vai aprender o que é. Então, por exemplo, quando ele diz, cria um diagrama e as pessoas moram em apartamentos, eu vou criar uma entidade para pessoas, né? Então, eu venho aqui, dou 2 cliques, ó, vou alterar aqui o nome, ó. Então, eu vou botar pessoas, né? E aí moram em apartamentos. Então eu vou criar aqui, ó, outra entidade chamada apartamentos. E se as pessoas moram em apartamento, então tem uma relação entre pessoas e apartamentos. Então eu vou criar uma relação aqui, ó, criar relação. Cliquei em pessoas, cliquei em apartamentos. Cliquei aqui na relação, foi mal. Clica aqui, ó, isso aqui é para me unir, ó. É uma linha para ligar os objetos. Criei aqui. Criei aqui. Beleza? Criar a relação entre pessoas e apartamentos. Também posso, vou até apagar aqui a relação, clicar logo aqui para unir os objetos, e ele automaticamente para mim cria a relação. Por que ele já cria a relação? Alguém sabe dizer? Isso, Apolo, só desenhar retângulo e losango, exatamente isso mesmo. Porque, gente, duas entidades, elas só têm ligação se existir um relacionamento entre elas, tá bom? Então, eu posso tanto criar para a relação aqui e depois ligar os objetos, ó, essa pessoa se relaciona com essa relação e essa relação se relaciona com esse objeto, como eu posso clicar nos dois objetos que ele já cria a relação. Por quê? Porque todo objeto, toda entidade só se relaciona se tiver, só são ligados se tiver uma relação. Aí aqui eu digo, ó, mora. Mora em apartamento. Aí eu digo, uma pessoa, ela mora em quantos apartamentos? Vim aqui na casa, uma pessoa mora em quantos apartamentos? Uma pessoa mora em um único apartamento, não é não? E um apartamento mora quantas pessoas? N. N. Muitos. Pronto, botei a cardinalidade daqui para cá e de cá para lá. Deu para entender? E aí Deu. eu vou fazendo conforme o exercício está pedindo. Professor, não tem esses programazinhos, não tem como eu baixar e tal. Faz no caderno, porque como o Apolo bem lembrou, é só desenhar retângulos e quadradinhos. Ok? Tranquilo? Como um grilo. Tranquilo. A gente tem mais 10 minutos, vou deixar para vocês fazerem essa atividade aí, vai ficar para casa. Então, deixa eu continuar aqui outra coisa. Né? Eu vou botar na sala de aula. Isso aí. Ô, Elinade, Oi. essa tarefa vai estar pra cá, sendo que a gente já tá em casa. Tu entendeu. Tu entendeu. Tu entendeu. Tu entendeu. Eu sei que você é um rapaz inteligente, né? Aí. Lê aqui pra mim, Mirella, lê. Sei nem ler, não, professor. E aí, mano, tá com voz de sono. Tava na casa da Vivian, né? Vai, Gustavo. Cadê o Gustavo? Gustavo Lima.
Ai, égua, mas vocês estão, hoje estão. Através, generalização e especialização, que é, através desse conceito é possível atribuir propriedades particulares a um subconjunto das ocorrências, que é especializadas, de uma entidade genérica. O símbolo para representar a generalização ou especialização é um triângulo isósceles. O que ele está querendo dizer? Né? A herança da propriedade de entidade especializada, além de ter suas próprias propriedades, também herdadas propriedades da entidade genérica. Vou botar aqui um exemplo. Eu tenho uma entidade chamada cliente, ok? Porém, esse cliente ele tem dois tipos. Ou ele é uma pessoa jurídica, ou ele é uma pessoa física, né? Então, o que é que eu estou dizendo? Indica que todo cliente ou é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Por quê? Porque concorda comigo que um cliente que é pessoa jurídica, o que difere ele de uma pessoa física não é que um tem um CPF e o outro tem um CNPJ, mas ambos têm nome, telefone, endereço. Então, quando eu tenho atributos que sejam comuns para duas coisas, porém, eu ainda preciso ter alguns atributos que sejam específicos, eu tenho algo chamado de generalização ou especialização. Deu para entender mais ou menos? Então, é como se, por exemplo, eu tivesse uma entidade chamada veículos, né? Que tivesse lá cor, chassi, lataria e tal e tudo mais, mas eu tivesse uma especialização para motocicletas e uma especialização para veículo de carga. Por quê? Porque muda alguma coisa, tipo capacidade, entendeu? Alô? Som? Sim. Deu para entender? E generalização e especialização é quando eu preciso fazer alguma coisa específica. Aí o que é esse Tzinho aqui, ó, eu boto um triângulo e digo que essa minha entidade cliente, ela tem uma especialização, né? Que é pessoa física ou uma especialização jurídica. E o T aqui significa que todo cliente, ou ele é pessoa física, ou ela é pessoa jurídica. Não existe um cliente que seja só cliente, tá bom? Tá bom. Tá triste a Mirella, tá triste. Tá com a Tô vozinha. frustrando, professor. Já a especialização parcial, né, tem um pezinho aqui. Diga que nem todo funcionário é motorista secretário, ou seja, eu tenho uma entidade chamada funcionário, né, que tem um tipo de funcionário, porém, quando eu quero especificar motorista e secretário, tem uma especialização diferente. Por quê? Porque vai ter atributos que só a secretária vai ter atributos que só o motorista vai ter, certo? E vai ter os funcionários que não precisam ter nenhuma especialização, né? Vamos supor que o programador, o balconista, o caixa não precisa ter. Quem determina isso aqui, Luan? Quem é que decide isso aqui, se vai ter uma especialização ou não? É o gerente? E, na verdade, não é o gerente, é o analista. É quem está criando o banco de dados, de acordo com o desenho, ele decide isso aqui, certo? Se vai ter uma especialização ou não, se é necessário ou não. Isso aí vai ser feito quando ele conversa com o cliente, né? Ô, Elinade, o senhor, Vou, Harrison. pode colocar lá na tela da atividade? Na tela da atividade? Diga, qual a sua dúvida? É só para eu tirar print aqui, para não... Eu vou botar na sala de aula, mano. Ah, tá certo, então. Vai, todos os slides estão lá, as meninas sempre me lembram. Especialização em múltiplos níveis com herança. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho o veículo, né? Aí eu tenho um veículo terrestre ou veículo aquático. E aí, do terrestre, eu também tenho um automóvel, tenho um anfíbio, que também é aquático, e também tenho, no aquático, eu tenho um barco. Então, eu tenho um veículo como um todo e vou especializando cada coisa. Beleza? Isso é chamado múltiplos níveis com herança. E nós temos a entidade associativa, que é um relacionamento, é uma associação entre entidades, né? Na modelagem, não foi prevista a possibilidade de associar uma entidade com um relacionamento. O que ele está querendo dizer? Eu não consigo fazer uma entidade só com relacionamento. Eu preciso sempre ter um relacionamento entre duas entidades, né? Então, ele fala, ó, então, dissociar dois relacionamentos entre si. Na prática, quando está construindo um novo DER, né?
ou modificando um DE, surgem situações em que é desejável permitir a associação de uma entidade a um relacionamento. O que ele está querendo dizer? Eu vou pegar uma entidade e fazer juntamente com o relacionamento, sem existir uma outra entidade. Como é feito o desenho? Eu tenho aqui o médico, ele se relaciona com consulta, o paciente também se relaciona com consulta, e consulta se relaciona com prescrição, que é com medicamento. Essa consulta aqui, pessoal, não é uma entidade, ela é um relacionamento entre médico e paciente. Só que ela também vai possuir atributos exclusivos dela, que nem vem do médico e que nem vem do paciente. É por isso que ela é chamada de entidade associativa. Por quê? Porque esse relacionamento entre médico e paciente se relaciona com os medicamentos. Deu para entender mais ou menos? Então, entidade associativa sempre vai ser um relacionamento, que vai possuir seus próprios atributos e se relaciona com outro relacionamento. Certo? Né? A gente faz estudo de caso na próxima aula, que eu preciso passar para vocês. Então, a tarefinha de vocês é fazer isso aqui, ó. Viu? Dúvidas? Não. Não? Acordem, toma café Vivian e Mirella, viu? Ó, cafezinho, né? Vocês estão carentes de sono. Se cuidem. Tá aqui, amor. Tu quer tirar print de quê, Andressa? Qual é a página? Mais pra lá, mais pra cá, ainda voltando. Eu vou colocar o slide completo, eu já vou colocar agora, viu? De onde a gente parou até onde a gente está aqui. Se cuidem, até a próxima aula, viu? Laila, bom ver você de volta. Thaís, saudades. Tchau, meninas, tchau, meninos. É isso. Até. Valeu. Bia, Valeu, professor. Tamo junto. tchau.